Nome no novo estádio do Palmeiras, Abel Ferreira, mais uma vez cornetado por torcedores do Palmeiras, mesmo na liderança do Campeonato Nacional. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Endrick voltará ao Real Madrid na metade do ano. A notícia é bastante positiva para o Palmeiras, já vou te explicar o porquê. Antes, registrar que há decisão na diretoria do Real Madrid de que o Endrick precisa voltar à equipe. Ele foi emprestado para o Lyon, temporada no futebol francês das mais interessantes. São 19 jogos com 8 gols e 6 assistências. No campeonato francês, sua melhor performance, 14 partidas, 5 gols e 6 assistências. Pois bem, a ideia do Real Madrid é que o Endrick volte para formar uma dupla de ataque com o Mbappé. Tendo o Vinícius Júnior aberto pelo lado esquerdo, o Endrick conseguiu mostrar para o Real Madrid que já está pronto para figurar entre os principais. Por que a notícia é boa para o Palmeiras? O Verdão, quando o vendeu, tinha direito a 12 milhões e meio de euros em bônus, de acordo com a performance do atleta no Real Madrid. Isso inclui, por exemplo, prêmios de título da Champions, título do Campeonato Espanhol, prêmio do Golden Boy ou prêmio Copa. Mas a principal receita desse acordo vem de presenças do Endrick como titular, marcando gol, dando assistência ou sofrendo pênalti. Cada gol, assistência ou pênalti sofrido rende ao Palmeiras 35 mil euros. Cada vez que ele atua como titular e joga por pelo menos 45 minutos, e são mais 75 mil euros. Quando ele foi emprestado ao Lyon, essas premiações, esses bônus foram suspensos, mas serão retomados a partir de julho, depois da Copa do Mundo, com o retorno do atacante ao gigante espanhol. Acredite se quiser, mas mesmo com o Palmeiras líder do campeonato, e Abel Ferreira foi duramente criticado por torcedores alviverdes, especialmente nas redes sociais, na noite desse sábado. Tudo por causa do empate em 1-1 contra o Santos, em pleno Allianz Parque, diante de 41.282 torcedores e por uma renda de quase 4 milhões de reais. Roleiser abriu o placar a favor do Santos, Flaco Lopes empatou, o Alan até virou nos minutos finais, mas o gol acabou sendo anulado. No fim das contas, esse empate mantém o Palmeiras como líder, mas agora o Verdão corre o risco de, com uma vitória do Flamengo nos 2 jogos a menos e numa vitória no confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, de o Flamengo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas a lamentação do torcedor do Palmeiras em relação ao Abel se dá pelo fato de o Palmeiras até estar conseguindo resultados, mas não desempenho. Verdão que não perde há 13 partidas, com 9 vitórias e 4 empates. Mas nos últimos 7 jogos, em 5 pelo menos, o Palmeiras deixou a desejar. Começar por aquele empate em 0-0 contra o Corinthians, numa partida em que o Palmeiras teve 2 jogadores a mais e a principal chance do jogo foi do Yuri Alberto. A vitória apertada contra o Sporting Cristal por 2-1 também rendeu críticas. O Palmeiras ainda ganhou por 1-0 do Atlético Paranaense em casa, sem brilhar. Isso sem falar nos empates contra o Santos e também contra o Cerro Porteño. A impressão que se tem do torcedor é de que é um Palmeiras que joga apenas pelo resultado. E diante de tanto investimento e de tanta qualidade, haveria a possibilidade de jogar com mais qualidade. O que você pensa sobre o tema? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentário e registre aquilo que você acha. Beleza? O Kelvin não dá, né, gente? O Kelvin de lateral, isso é uma invenção, né? Isso é uma invenção, aquela história de minutagem, aquela história de controle de carga. Aí o Kelvin joga na lateral direita, joga na lateral esquerda, entra de ponta direita. Meu, não dá, não dá. Isso aí acho que foi algum pedido, alguma indicação, e tem que botar o cara em campo para tentar mostrar que a indicação foi certa. Não foi, erraram, não dá. Ele não joga de lateral direita, ele não joga na lateral esquerda, ele não joga de ponta direita, ele não consegue jogar. Foi um erro e tenta emprestar, tenta vender, resolve logo para dar espaço para outro. Ou contrata outro, traz o Gilberto, que também não está jogando, mas resolve, não fica protelando, né? Tentando achar uma posição para o cara que não vai, não resolve. Então o Palmeiras precisa voltar a jogar melhor, né? Porque o empate ontem em casa foi ruim. O Palmeiras empatou com o Santos, da zona do rebaixamento, em casa, deixou 2 pontos. O Palmeiras perdeu para o Vasco, lanterna do Campeonato Brasileiro, na época era lanterna do Campeonato Brasileiro, perdeu 3 pontos, já são 5. Então o Palmeiras, quando enfrenta os times de baixo, tem se complicado, hein? Tem se complicado.
E desses 4 jogos que faltam, 4, né, antes da parada da Copa, deixa eu ver aqui, eu marquei aqui. 4 jogos, Remo, Cruzeiro, Flamengo e Chapecoense. Faltam 4 jogos para a parada da Copa do Mundo. O Palmeiras é líder, 33 pontos. Desses 4 jogos, 2 estão lá embaixo, Chapecoense e Remo. Não pode perder ponto para esses caras. Não pode perder ponto nem para Remo, nem para Chapecoense. Tem que atropelar, tem que ganhar de time que está na zona do rebaixamento. Só não foi pior o resultado de ontem porque o Vasco tirou 2 pontos do Flamengo também. O mesmo Vasco que tirou 3 pontos do Flamengo, hoje, no Maracanã, saiu perdendo por 2-0 e foi buscar, fez o gol nos acréscimos. O que o Palmeiras fez ontem, o gol nos acréscimos, que foi anulado e bem anulado com a mão do Arias, hoje o Vasco fez o gol também nos acréscimos. Olha, eu confesso para vocês que eu fiquei com medo desse VAR achar um impedimento. Foi ajustadinho, né? A hora que foi pro VAR, eu falei, quer ver que eles vão achar um impedimento nessa hora para o Vasco anular esse gol do Vasco? Anular o gol do Vasco? Aí não sei, não passou as linhas lá, eu não vi ainda, que eu vim aqui falar com vocês, eu não vi as linhas passadas ali, mas eu confesso que eu fiquei com medo. Falei, vão achar um impedimento. Vão anular o gol do Vasco. Mas, por fim, deu certo, o gol foi confirmado e o Vasco empatou com o Flamengo 2-2, depois sair perdendo por 2-0. O Palmeiras ainda tem, deixa eu ver, é 27 a 33, não é isso? São 6 pontos de vantagem ainda, faltando essas 4 partidas só para acabar essa fase antes da Copa do Mundo, e o Flamengo tem um jogo a menos e tem um encontro, né? Tem o jogo entre os dois que vai ser no Maracanã, dia 23 aí de maio, a 17ª rodada do Brasileirão. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar e o Palmeiras tem a vantagem hoje de 6 pontos e o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Mas repara no que eu vou te falar agora. Não sei se você reparou, não sei se vocês olharam, mas repara. Volta para trás aí o jogo. Eu estava assistindo no Premiere, não estava no canal aberto, estava lá no canal fechado, né, no pago. Estava no Premiere. Quando o Vasco fez 2-1, os caras estão de brincadeira. Quando o Vasco fez 2-1, de escanteio, gol de cabeça, olha para o placar. Olha para o placar. Sabe o que estava no placar? 3-0 Flamengo. Os caras estão de brincadeira, não? Os caras estão de brincadeira, não? Esse negócio do torcedor tá trabalhando no futebol envolvido hoje tá demais, né? Tá demais. Gol do Vasco, 2-1, mas o placar, ó, 3-0 Flamengo. Os caras estão de sacanagem, né? Os caras estão brincando com o futebol, com coisa séria. Então era o primeiro gol do Vasco, 2-1, o Vasco que depois foi buscar o empate, 2-2. Foi muito bom pra gente o Vasco conseguir esse empate, porque a gente está se complicando. O Palmeiras precisa jogar mais, hein, Abel? Você precisa voltar, precisa estar do lado, não dá para tirar, para botar o Kelvin, aí tira o Kelvin e põe o Alan. Nossa, não dá. Contra o Corinthians, tira o Gia e põe o Felipe Anderson. Meu Deus, o que está acontecendo aí, hein? O que está acontecendo? Alan de lateral direito, o cara é canhoto. Para atacar foi bem, até fez o gol lá que foi anulado. Mas para defender ficou um buraco, quase que o Santos faz ali, mais um gol, mata o jogo. O que está acontecendo? Meu Deus, para de inventar, gente. Para de inventar futebol. Não é tudo isso que vocês estão passando, não sei. Dificuldade, difícil, essas fórmulas. Faz o simples. Deixa o Giai de lateral, deixa o Arthur na esquerda. Tô até tomando água aqui. E faz o simples, que o simples dá certo, o simples resolve. E viva o Vasco da Gama, que empatou, e o VAR não achou impedimento do gol que deu empate para o Vasco da Gama. Mas dá uma olhadinha no placar. Dá uma olhadinha lá no placar quando o Vasco foi o primeiro gol. Um abraço, tá? A gente se encontra terça-feira, tem Libertadores, e a gente vai estar por aqui para falar desse jogo com live com vocês. O Estevão recorre ao Palmeiras, gente, para o tratamento da lesão para disputar a Copa. Ele não desistiu, viu? É a lesão grave dele, grau 4, né, na coxa direita, e ele tem esperança de se recuperar a tempo para a Copa do Mundo, né? Ele está participando do processo de recuperação aqui no Palmeiras, a pedido do staff do atleta e do clube inglês, tá?
O Chelsea está acompanhando aí todas as etapas, inclusive enviou um profissional ao Brasil para o tratamento do jogador. Trajano, você acha que dá para poder o Estevão disputar a Copa do Mundo? É um recurso? Essa esperança dele te alimenta também? Te deixa Não, esperançoso? vamos torcer, porque é um jovem, talentoso, tomara que possa disputar a Copa. Agora, tem que saber, é um problema médico, tem que saber a evolução. Houve até uma discordância entre o Estevão, o staff do Estevão e o Chelsea, a direção do. Eles não queriam deixar, acabaram cedendo a esse pedido do Estevão que voltasse ao Brasil para ele se tratar aqui no Palmeiras. Mas falando em Palmeiras, já que nós estamos falando de notícias ruins, e falamos do São Paulo com o Lucas, e o Estevão tentando se recuperar, teve o retorno do Paulinho. Depois de Sim, quase um ano ser jogado, né, o número de dias, 9 meses, 302, se não me engano. 302 Né? dias. Foi um acontecimento, porque a sensação é que ele talvez nem voltasse a jogar. Porque o Departamento Médico de São Paulo ele não usa muito de transparência, né? A gente fica perguntando o que tem com o Vitor Roque, o que acontece? Eles não conseguem explicar, né? E a situação do Paulinho, ele fez cirurgia, depois voltou, fez cirurgia de novo, um assunto muito delicado, mas a volta dele é uma coisa muito gratificante, né? A força de vontade, é um jogador importante, talentoso, um bom atacante. Então, ao mesmo tempo que tem gente se recuperando, tentando voltar aos campos, a volta dele já é um feito legal. Parabéns para o Paulinho. Mas eu queria saber a sua opinião sobre o Estevão. Você faria a mesma coisa que o Estevão está fazendo? Eu fiz a mesma coisa com o Estevão 2 vezes. Eu rompi todos os ligamentos do tornozelo no Porto, operei lá no Porto e pedi para vir fazer a minha recuperação no Corinthians. O Porto não queria deixar, eu insisti. Por quê? Porque a parte da recuperação, quando ela é longa, ela tem duas coisas imprescindíveis. Uma é você confiar em quem vai te tratar, quem vai te recuperar no departamento de fisioterapia, no departamento médico. E a outra é você estar do lado de pessoas amigas, de pessoas que você conhece há muito tempo, familiar, cara que jogou com você. Então você volta para cá, a sua cabeça fica mais leve. Não muda o tempo de recuperação, mas muda o astral do cara. Aqui no Palmeiras o médico é o mesmo, o fisioterapeuta é o mesmo, a psicóloga é a mesma, vários jogadores jogaram com ele, a presidente, a torcida, todo mundo é a favor dele aqui. Então, do lado psicológico, é bom. Foi uma ótima escolha. Foi bom ele ter conseguido fazer isso daí. Fala, meus palestrinas, finalizando aqui mais um vídeo do canal, quero agradecer a todos aí a companhia, quem curtiu aí o vídeo, deixa o like, tá, você que assistiu até aqui, dê essa força aí pro canal, e você também aí que está chegando agora e não conhece o canal, o meu convite está na mesa, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, que é muito importante, ajuda demais a gente a continuar trabalhando cada vez mais para buscar mais notícias para vocês, sempre atualizadas. Então, fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo. E outra coisa, hein? Deixa a sua opinião aí. É uma boa ou não é uma boa? Hendrick de volta ao Palmeiras. Rapaziada. Hendrick de volta ao Palmeiras é uma coisa bem interessante. Eu acho uma boa, né? Mas não sei, vamos ver. Deixa aí a opinião de vocês, tá bom? Fique à vontade que esse canal que ele foi criado para atender vocês, torcedores do Palmeiras. E quem puder também tá tirando um tempinho para estar compartilhando o vídeo com os amigos. Claro, quem curte Palmeiras, né? Seria muito bom aí para ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? A gente precisa dessa força de vocês aí. Contamos com vocês. E muito obrigado pela preferência que vocês estão dando nesse canal, de estar aqui conosco. E espero que vocês fiquem aqui com a gente no canal, se inscrevendo aí, tá? Não esqueça de ativar o sininho, verificar a inscrição. E tamo junto. Vamos ficar atento aí às notícias. Qualquer novidade a gente volta aqui e coloca para vocês, tá bom, palestra? Forte abraço, palestra. Fui.